Boa noite a todos. Então, estamos começando hoje a nossa última aula, né, da 16ª semana do curso de Climatologia Geográfica, da disciplina de Climatologia Geográfica do curso de Licenciatura em Geografia. Tá? Hoje a gente vai dar um fechamento no conteúdo, então a gente vai terminar falando de mais duas classificações climáticas. Nas últimas aulas, a gente se deteve em duas, na principal classificação climática, que é a classificação climática de Köppen. Né? Essa classificação climática de Köppen, ela utiliza, né, letras maiúsculas e minúsculas para definir o tipo climático. Né? Então, A, B, C, D e E, considerando as características de temperatura, né, do clima. Então, seria o A seria um clima quente e chuvoso, o clima B seria os desertos e semidesertos, quente e seco, o C seriam os climas temperados, 4 estações do ano bem definidas. O clima D seria os climas frios, né, de alta latitude, e os climas E são os climas polares. E aí, a partir de características de distribuição de chuvas, né, temperaturas máximas e mínimas, a gente utiliza letras minúsculas para caracterizar outras especificidades de cada tipo climático. Então, a gente fez isso inclusive para os climas do Brasil, tá? E hoje a gente vai falar em mais duas classificações com as quais a gente termina a nossa disciplina. Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, deixa eu puxar aqui a janela e compartilhar com vocês. Então, nós vamos falar hoje sobre, né, as duas outras classificações que a gente completa, né, a gente completa o nosso conteúdo, tá? Então, as classificações climáticas, de uma maneira geral, né, elas têm por objetivo, né, definir em termos de temperatura, em termos de umidade e as distribuições das estações do ano, os limites dos diferentes tipos climáticos que ocorrem em uma determinada área. Tá? Então, a partir dessas características de temperatura e umidade e a distribuição das estações do ano, a gente consegue, né, delimitar uma determinada área que tenha em comum essas características e a gente define o tipo climático para essa região. Alguns autores consideram a classificação climática de Köppen uma classificação muito rígida, né, do ponto de vista que você tem pouca, ela é baseada apenas na temperatura e na umidade, tá? A segunda classificação climática que a gente pode, né, que a gente vai caracterizar é a classificação climática de Torthwaite, é o nome em inglês aí do cara que criou, né, que deu essa classificação. Ele introduziu, né, como parâmetros para essa classificação climática, além da precipitação, ou seja, da quantidade de chuvas de uma determinada região, mas também as temperaturas médias. E, além disso, ele considerou também o potencial de evapotranspiração. O que a gente entende por evapotranspiração? De uma maneira geral, a evapotranspiração pode ser caracterizada como a transpiração das plantas e dos solos, ou seja, é o que as folhas fazem durante o seu processo de fotossíntese, né? As folhas liberam para a atmosfera H2O, né? E liberam também o CO2, tá? Então, você tem a evapotranspiração, as plantas, então, funcionam como uma espécie de bomba d'água, no qual as raízes das plantas, né, o sistema radicular, né, extrai, né, a água do subsolo e devolve para a atmosfera.
Então, isso a gente entende por evapotranspiração, ou seja, a transpiração das plantas, né? Então, é isso que se considera. Duas grandezas que são funções diretas da evapotranspiração. O índice efetivo de umidade, ou seja, a umidade relativa do ar, e o índice de eficiência térmica, que tem a ver com a distribuição de temperaturas. De uma maneira geral, para o Brasil, a gente define algumas áreas aqui, por exemplo, onde você tem temperaturas anuais acima de 25 graus Celsius. Nessa outra região aqui, né, que corresponde a essa parte amarela, né, todo esse amarelo aqui, as temperaturas estão entre 20, né, e 25 graus Celsius, e aqui você tem temperaturas que são abaixo de 20 graus Celsius. Aqui também seria de 25 graus Celsius. Deixa eu autorizar a entrada, colega de vocês aqui, do Vanderlei. Então, seja bem-vindo, Vanderlei. Eu autorizei aqui? Acho que sim. Senão ele volta aqui. Então, aí a gente tem essa característica nessa classificação climática do Torthwaite, né? Então, em função, né, do índice hídrico específico, né? Em função do índice hídrico específico, do índice de umidade, do índice de aridez, do índice efetivo de umidade e da variação dos índices de umidade e aridez em função da estação anual e do índice de eficiência térmica, em função desses critérios, né, a gente define nessa classificação em função da umidade. Pessoal, a umidade aqui está com H porque é o português de Portugal, tá? No nosso português brasileiro, a gente não usa o H para umidade, tá? Então, ele define os tipos climáticos, por exemplo, perúmido acima de 100, úmido de 80 a 100, ele divide o úmido em 4 tipos, aí 4 subtipos, o subúmido de 0 a 20, né, o subúmido seco de 0 a menos 33, e semiárido de menos 33 a 67, e o árido de menos 67 a menos 100. Então, esses índices de umidade aqui, então ele define desde climas que são muito úmidos a climas muito secos. Em relação à eficiência térmica, ele também considera, por exemplo, megatérmico, mesotérmicos, microtérmicos, ou seja, basicamente, pessoal, isso aqui, megatérmico, temperaturas elevadas, mesotérmicos, temperaturas, né, médias, e microtérmico, temperaturas baixas. Então, basicamente, seria esse o objetivo. Então, é analisar em função da umidade e das temperaturas, essa classificação do Torthwaite. Pela classificação do Torthwaite, então, a gente tem aquela distribuição. A outra classificação, que é mais conhecida, vocês vão ter mais nos livros de ensino médio, é a classificação do Strahler, né? E qual é a diferença da classificação do Strahler e por que ela costuma ser mais bem aceita pelos estudiosos? Porque ela é muito mais dinâmica, porque ela leva em consideração a ação das massas de ar. Então, em função da atuação das massas de ar, essa classificação é mais aceita, ou não é que ela seja mais aceita, ela é mais interessante, né? Os sistemas de classificação genética são aqueles que consideram a origem dos fenômenos, sendo também chamados explicativos. Nessa categoria, inclui-se a classificação de Arthur Strahler, que é baseada na situação das áreas fontes de massas de ar e no movimento dessas e das frentes, né? Lembrando que a frente é a chamada zona de contato entre duas massas de ar, tá? Então, essa zona de contato. Então, essa classificação do Strahler, ela é considerada mais dinâmica porque ela usa, né, essas características, a ação, né, a situação das massas de ar nas suas áreas fontes e o movimento dessas em relação ao território. Por isso que ela é considerada mais dinâmica
né, ela é considerada uma dinâmica porque ela trabalha com movimento, ao contrário da classificação climática de Köppen, que é considerada mais estática, né? Ou seja, porque ela se baseia, assim como também do Torthwaite, né? Do Torthwaite também, que é considerada, né, estática, porque elas trabalham apenas com os dados de temperatura e umidade para definir o clima. Então, na classificação de Strahler, apesar que não vai modificar muito, né, a gente vai ter o clima equatorial úmido, né, na região amazônica, né, o clima semiárido, né, o clima semiárido, ou tropical seco, né, e o tropical seco e úmido, seria o tropical específico, né, então aqui a gente teria o tropical. Ao longo aqui do litoral, nós teríamos o tropical úmido, ou litorâneo úmido, também chamado de litorâneo úmido, e aqui embaixo, né, na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, a gente teria o subtropical. Então, é uma classificação mais dinâmica, justamente por trabalhar nesses dois sentidos, né? No seu sistema de classificação, né, no sistema de classificação, o Strahler dividiu em grupos, né, chamados os tipos climáticos do grupo 1, né, são climas controlados por células subtropicais de alta pressão e pela grande depressão equatorial que se encontra entre elas, quase que permanentemente dominado por massas de ar equatoriais e tropicais. Compõe-se de 5 tipos climáticos cujas principais massas atuantes são, né, no caso, o equatorial úmido, você tem, né, as massas de ar, né, tropicais e equatoriais, né? No caso do litorâneo úmido, né, as massas tropicais marítimas. No desértico e estépico das baixas latitudes, o tropical continental, aqui a gente vai entender como savanas, né? Ou, no caso do Brasil, o chamado cerrado. O desértico das costas ocidentais, que é controlado pelas massas tropicais marítimas, e o tropical, de uma maneira geral, que é controlado pelas massas de ar tropical marítima, equatorial marítima e tropical continental. Então, essas seriam as massas de ar que controlam, né, as características desses climas. Então, aqui a gente teria, no Brasil, né, classificação climática, segundo a classificação climática do Köppen, a região do equatorial úmido, que é controlado pela massa equatorial continental, mas que sofre também influência da massa equatorial atlântica, né? O tropical típico, né, que é controlado, que sofre influência do tropical continental, do tropical atlântico. Na realidade, ela sofre influência, né, por estar localizado no Brasil Central, das 4 principais massas de ar, né? Inclusive, no inverno, ela também sofre influência da massa polar atlântica. No caso do litoral, chamado litoral úmido, né, o chamado litorâneo úmido, pela classificação do Strahler, é a que sofre a ação da massa tropical atlântica, né, e da massa equatorial atlântica. E o subtropical úmido, né, que sofre influência da massa tropical atlântica, da tropical continental, mas é principalmente dominado pelas massas de ar polares, né, polar antártica. Do grupo 2, que seriam mais tipos climáticos, mais das regiões temperadas, são climas regulados por massas de ar polares e tropicais em permanente interação. Denomina-se essa área de zona frontal polar e compõe-se de 5 tipos climáticos dominados pelas seguintes massas de ar. O subtropical úmido das costas ocidentais, controlado pelas massas tropicais marítimas e polares continentais. O temperado marítimo das costas ocidentais, controlado pelos polares marítimos. O mediterrâneo, controlado pelos polares marítimos e tropical marítimo, os desérticos, que são controlados
das latitudes médias, pelas massas tropicais continentais, polares marítimas e polares continentais. E o continental úmido, controlado pelas massas tropicais marítimas e polares continentais. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode, né, dividir a classificação, né, dos grupos aí que o Strahler usou. Então, aqui a gente teria o grupo 1, né, que sofre influência das massas equatoriais e tropicais. No grupo 2, que seria nas regiões, nas regiões temperadas, né? Essas áreas sofrem influência tanto das massas polares quanto das massas tropicais, tá? Então, você teria essa distribuição. E o grupo 3, que seriam, né, os climas regulados por massas polares árticas, na área de transição entre as latitudes 6, aqui é 60, né, a 70, encontra-se a chamada zona frontal ártica, que tem como tipos climáticos o continental subártico, o marítimo subártico, tundra e o polar. Então, novamente aqui, o nosso globo, entre os dois trópicos, os climas do grupo 1, controlado por massas tropicais e equatoriais, no chamado, aqui, grupo 1, no grupo 2, tanto aqui como aqui embaixo, grupo 2, controlado por massas polares e por massas tropicais, então polares e tropicais, e nas regiões polares, o chamado grupo 3, a gente teria as massas polares. Então, a atuação das massas é que definiriam se do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, que define as características, né, de temperatura, de umidade, que sofrem influência da massa de ar. Só para a gente entender, aqui no Brasil, então, durante o verão, as massas de ar mais atuantes, né? Então, a massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, né, massa tropical continental, massa tropical atlântica. Essas massas de ar, elas ganham força porque durante o verão, né, que começa no dia 21 de dezembro, né, o Sol ele está, né, na altura, né, a altura máxima dele fica mais ou menos nessa região do Trópico de Capricórnio. Então, o hemisfério sul recebe mais radiação solar, portanto, vai ter temperaturas mais elevadas. Então, por causa daquela que a gente viu lá no início do ano, por causa do ângulo de inclinação, né, da Terra. Então, o ângulo de inclinação terrestre faz com que essa área receba maior quantidade de radiação solar, portanto, vai ter maiores temperaturas. Então, a massa polar atua muito pouco na região sul do Brasil. Então, quando chega em junho, julho, quando começa, né, o inverno, o Sol agora ele está passando lá em cima, lá no Trópico de Câncer. Então, o Sol fica perpendicular ao Trópico de Câncer, ou seja, o hemisfério sul recebe menor radiação solar, então recebe uma menor radiação solar, consequentemente, nós vamos ter uma atuação menor das massas equatoriais, tanto a continental como a atlântica, como a tropical atlântica. A tropical continental deixa de existir, por enquanto, e a massa polar consegue avançar, né, e chegar até, né, regiões, até no litoral, né, do Brasil. Então, vai provocar neve, chuva e geadas aqui na região sul do Brasil, tá? E depois aí ela começa a perder força novamente, né? Por exemplo, agora ela já está perdendo força, e ao perder força, ela permite que temperaturas mais elevadas se instalem aqui no Brasil, e aqui no Brasil, na parte central do Brasil, a gente vai ter muito ar seco, né? Esse ar seco que vai favorecer a ocorrência de queimadas na região central do Brasil, agora durante o inverno. Quando começar o verão, né? Mesmo antes, agora setembro, novembro, já começa a aumentar a quantidade de chuvas, ou seja, o volume,
né, precipitado, ele passa, né, a aumentar, consequentemente, né, as queimadas diminuem. Mas isso aí, né, ao mesmo tempo que diminuem as queimadas, o ar fica mais úmido, as chuvas vão provocar uma série de problemas ao longo da costa brasileira, principalmente por ocupações em áreas de risco, que fazem com que as chuvas exageradas, né, levem a deslizamentos que vão provocar diversas fatalidades, como ocorre todo ano, além, é claro, das enchentes. E aí, quando chega em julho, novamente, nós vamos ter períodos secos que vão se instalar no Brasil Central e vão favorecer a ocorrência de queimadas. Tá? A gente sabe isso, a gente tem a ciência disso, mas falta muitas vezes vontade política para tomar determinadas decisões. Então, é um problema que precisa ser resolvido e nós temos as ferramentas para resolver esses problemas. Tá? Galera, então, basicamente, era essa parte final do nosso conteúdo, eram mais essas duas classificações. Lembrando, a classificação do Tortwaite, a classificação do Köppen, são classificações que se baseiam nos dados de precipitação, né, pluviométrica, né, no caso, principalmente do Köppen, e nas temperaturas médias mensais. No caso do Tortwaite, ele leva em consideração mais a umidade, né? Então, está considerando mais a umidade, não a precipitação. E aí, no caso, a do Strahler, ele utiliza como parâmetro a atuação das massas de ar e as consequências dessa atuação dessas massas de ar. Tá? Apesar de nós já termos comentado sobre alguns dos instrumentos, né, essa disciplina eu tinha... na forma presencial, tinha uma etapa dela que era a construção de pequenas estações meteorológicas, ou seja, utilizando material descartável, né, principalmente garrafa PET e outros materiais que a gente encontra no lixo, material que vai ser descartável, material que pode ser reciclável. A gente construía pluviômetro, barômetros, construía alguns instrumentos básicos que a gente podia, né, monitorar um pouco as condições atmosféricas. Mas, em função dessa condição que a gente está vivendo hoje, não deu para fazer essa atividade. Mas, quem quiser, tem vários vídeos na internet que ensina a fazer esses instrumentos, né, como fazer uma biruta, né, para medir, para identificar a direção do vento, né, pluviômetros usando garrafa de PET, de refrigerante, com uma escalinha graduada, para você medir a quantidade de chuvas que caiu, né, barômetro utilizando fio de cabelo para verificar a pressão, né, a umidade do ar, né, a umidade do ar. Então, existem diversos equipamentos que podem ser montados com equipamentos, com materiais simples, tá? E aí a gente termina nosso conteúdo, né? Quem tiver ainda alguma dúvida pode se manifestar agora, ou quando a gente começar as aulas no próximo semestre, quiserem me procurar para a gente conversar, eu vou estar disponível lá na escola para a gente bater papo, né, e falar mais alguma coisa sobre climatologia. Tá? Eu não tenho na ementa, mas eu acharia importante a gente pegar, e é uma coisa que eu estou querendo mudar na ementa, de falar um pouco sobre, né, questões climáticas atuais, principalmente mudanças climáticas. Mas eu acredito que eu comentei isso ao longo do curso, então não precisei fazer um conteúdo específico sobre isso, que é a questão do efeito estufa e o aquecimento global. A gente já fez alguns comentários, né, resultante do excesso de CO2 na atmosfera, mas ainda tem problemas como a formação de ilhas de calor, né, nas áreas centrais urbanas das grandes cidades brasileiras, devido à ocorrência de muito asfalto, muito concreto, muito prédio, né, e pouca vegetação, poucas árvores, que fazem com que as temperaturas nas áreas centrais das cidades elas sejam mais elevadas do que nas áreas mais afastadas do centro. A não ser em Bangu, no Rio de Janeiro, onde, mesmo afastado do centro, Bangu é extremamente quente, né? Assim como Campo Grande também.
Mas isso aí são variações em função de outros fatores. Mas, geralmente, as áreas centrais das cidades elas são mais quentes do que as áreas periféricas, do que as áreas suburbanas. Tá? Além das ilhas de calor, do efeito estufa dessa questão de poluição também, mas aí tem mais a ver com fatores ambientais. Tá? Então, estou disponível para perguntas e, caso não tenha, eu queria agradecer vocês, principalmente Vanderlei, Daniele e Gabriel, pela presença contínua nas aulas, né, sempre participaram, né, e a gente vai, né, finalizar essa semana até sexta-feira agora, até o dia 17, eu finalizo as atividades, vou fechar, apropriar as notas e entregar as notas, porque tem que fechar os diários até o dia 21, tem que estar com esses diários fechados. Então, fico aí disponível para perguntas, galera, se vocês tiverem alguma dúvida para esclarecer. Se não, a gente se vê no próximo semestre. Eu estarei na escola toda terça-feira à noite. Professor, eu queria tirar uma dúvida com você em relação aos trabalhos que a gente tem que fazer. Você falou alguma coisa sobre trabalho em grupo que a gente precisava fazer? Eu não consegui compreender muito bem. Não, nada em grupo, nada em grupo. Eu falei que no ano passado, nessa disciplina, geralmente a gente montava uma estação meteorológica com material, com instrumentos caseiros. Na realidade, o objetivo era mais montar os equipamentos, não medir, não monitorar. E era uma atividade que era feita em grupo. Como esse ano a gente não teve a oportunidade de se encontrar, eu eliminei essa atividade. Então, as atividades que tem são só as atividades mesmo individuais que vocês fizeram na plataforma Moodle. Está dizendo que entendeu e está agradecendo o retorno. Pessoal, se ninguém tiver mais perguntas... Professor, deixa eu aproveitar aqui e perguntar para você em relação às outras atividades que a gente tem que fazer, né? Porque eu estou com algumas dúvidas em relação aos temas, e aí eu queria saber com você. Ele está dizendo que quer saber qual é o prazo para ele entregar as atividades, porque algumas ele não conseguiu fazer porque ele está com dúvidas, né? Conseguiu entender muito bem. Então, ele está com algumas atividades pendentes. As que ele tem atividade pendente, as que ele tem, são só mapa mental e mapas mentais e os questionários. Eu acho que nem tem mais mapa mental, só tem questionário e glossário. Ou seja, o glossário é para só acrescentar termos novos e os questionários é para responder as questões que estão apresentadas lá. Tá? A data limite é dia 18. Dia 18 eu tenho que apropriar as notas, é a minha data limite para apropriar no sistema acadêmico. Tá? E dia 18 é sábado. Ok, professor. Ele já fez, inclusive, ele já fez até o climograma, ficou certinho. Sim, obrigado, professor. Ele está dizendo. Ele disse que ficou com algumas dúvidas, mas que depois ele vai perguntar para você, para ver se você pode dar um apoio a ele, para ele entender melhor as atividades. Tranquilo. Ok. Dani, Vanderlei, alguma dúvida?
Não, professor, por hoje não. Tranquilo, Vanderlei. Vanderlei. Isso aí é paciência, né? Não, de boas. Então, pessoal, gostaria de dar uma boa noite a todos e a gente se vê depois do recesso. Durante a semana, a gente se vê lá na escola. Beleza? Um forte abraço em todos e que se cuidem. Tá? Abração. Um abraço, Wagner. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço, Gabriel. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Daniele. Falou.